Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, eu quero vos cumprimentá-los a todos vocês, na paz e na graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz habite e reine em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Que Deus os abençoe. Queridos, a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, está escrito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Graças a Deus. Amados, neste momento eu peço licença para entrar no seu lar, da sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero louvar ao Deus eterno pela sua vida, pedir ao Todo-Poderoso que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres para juntos meditarmos na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando e te recompensando poderosamente. Queridos, eu quero deixar uma pergunta. É possível nos mantermos em santidade, separados do pecado, no mundo em que vivemos? Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião com respeito a esta pergunta. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que para vermos o Senhor é necessário que andamos em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós vivemos em um mundo destruído, afogado, martirizado pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é possível nós mantermos a nossa vida em santidade na presença de Deus. E o que é ser santo? Ser-me separado. Dizer não para o que o mundo nos propõe, para que o mundo nos oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não devo servir a Deus e servir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso não é viver uma vida de santidade. Eu devo viver para Deus e somente a Ele eu devo devotar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia nos propõe que para entrar no céu e para sermos salvos, é necessário que o ser humano viva uma vida de santidade na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero voltar a dizer que o mundo está aí, como disse o apóstolo João, com as suas ofertas, com as suas concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor. Com seus métodos de agir. Mas nós, como cristãos, como servos de Deus, devemos nos manter longe do pecado. E talvez você diga, irmão, mas nós estamos no mundo. Bem verdade que estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. O mundo não pode mais dominar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.
O mundo não pode mais mandar na nossa vida. Não, queridos. Nós somos de Cristo. Nós morremos para Cristo. Nós somos novas criaturas no Senhor. Bendito seja Deus. Nós somos servos do Altíssimo, pois Ele domina a nossa vida. Ele reina dentro de nós. E se Ele reina dentro de nós, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Pois os versículos em que lemos nos mostra que, assim como Ele é santo, nós devemos seguir o mesmo padrão. Nós devemos também ser santos em toda a vossa maneira de viver. Não é porque alguém que eu tenho uma amizade, louvado seja o nome do Senhor, que faz as coisas erradas na presença de Deus, e tem uma conduta de uma pessoa mundana, eu devo ter também. Eu não devo seguir os mesmos padrões que o pecador segue. Não, eu devo entender que eu sou uma nova criatura e que o Espírito de Deus habita na minha vida. Eu não devo praticar coisas ilícitas que desagradam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que eu tenha uma conduta, uma postura diferente. O salmista nos dá uma tremenda lição no Salmo de número 1, onde ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mostrando-se que eu devo, para ser salvo, para obter a salvação, viver uma vida de santidade e andar na contramão do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o mundo nos aborrece. João nos diz que nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Louvado seja Deus. O mundo é aquilo que eu já lhe disse. Não pode ter domínio na minha vida, porque eu sou de Cristo. Eu não devo servir a Deus e servir ao mundo. Eu devo servir apenas o Senhor, porque Ele me comprou com seu sangue. Louvado seja Deus. Pois o texto nos diz da carta do apóstolo Pedro, ou epístola do apóstolo Pedro, o texto é bem claro. Mas como é santo aquele que vos chamou, que nós sejamos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nós não atingimos o padrão de santidade que o nosso Deus deseja que atingimos. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos as nossas limitações. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso corpo ainda deseja praticarmos o pecado. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, queridos. Se nós formos olhar para a história de vários homens na Bíblia, você vai perceber que muitos homens se sacrificaram para servir a Deus. E muitas pessoas, dentro da Bíblia, eles se negaram a se opor ou servir à vontade do mundo, fazer a vontade do mundo para servir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, é possível sim. Ah, mas o mundo me propõe várias propostas. O mundo, ele me seduz com várias propostas. Não é obrigado você a aceitar. Quando nós olhamos para a história de um jovem chamado Daniel,
você vai perceber que este jovem, mesmo estando distante da sua terra, do seu povo, ele não se propôs a fazer aquilo que o mundo lhe oferecia. Não, ele continuou na sua postura, servindo a Deus. Eu sei que os dias daquele tempo não eram igualmente hoje, mas, queridos, Jesus nos chamou para ser santo. Quando olhamos para a história de José, um homem, um jovem de um legado espetacular. José foi seduzido por várias vezes a negar, a pecar contra o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas José permaneceu sendo fiel ao seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e é possível, ainda hoje, nós mantermos neste padrão de santidade? Talvez, é como eu quero lhe dizer, não seja 100%, mas é possível nós mantermos somente olhando para Cristo, somente servindo a Ele, somente nos mantendo em santidade na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não deixamos o mundo nos contaminar, porque as ofertas são aí, estão aí as ofertas. As iguarias estão aí, nos oferecendo todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é possível nós mantermos a nossa vida em santidade. Pois o texto de Pedro, os versículos de Pedro em que lemos, nos dá condição suficiente de nos orientar, de abrir os nossos olhos e que venhamos meditar que nós devemos ser separados do mundo, que nós devemos manter a nossa postura de santidade na presença de Deus. É possível, sim. Louvado seja Deus. Mesmo com todos os recursos e tecnologia que o mundo oferece, é possível, amados, nós vivermos a nossa vida de santidade na presença de Deus. Pois o apóstolo Pedro nos diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo. Louvado seja o nome do Senhor. E não é em qualquer coisa, não é nas mínimas coisas, não. É em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja Deus. Aonde formos, aonde entrarmos, aonde estivermos habitando, louvado seja o nome do Senhor, que venhamos nos manter em santidade na presença de Deus. Porque, queridos, Ele é santo e Ele nos chamou para ser santo. Louvado seja o nome do Senhor. Existe até um hino na Bíblia que nos diz que no céu não entra pecado. No céu habita os transformados, os lavados, os remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que já morreram para o pecado, aqueles que se negaram a servir o mundo para somente viver para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o texto está bem claro que nós sejamos santos em toda a vossa maneira de viver. Bendito seja o nome do Senhor. Pois como está escrito, que sejamos santos, porque Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. Por isso, meus amados, meus queridos irmãos, Ele exige de nós um padrão de santidade.
porque sem santidade, disse a carta aos Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Bendito seja Deus, pois é necessário que o ser humano, para obter a salvação, para alcançar a salvação, é necessário que ele seja santo, porque o nosso Deus é santo. E eu quero voltar a dizer a você, no mundo em que vivemos, com tantas ofertas, com tantas formas que o mundo age, com todos os métodos que o mundo age, ainda é possível nos mantermos em santidade. Bendito seja Deus. Queridos, eu quero deixar esta rápida e breve meditação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Sede santo, porque quem nos chamou é santo e exige de nós santidade. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, inscreva-se no nosso canal. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus te abençoe e que te guarde e que te recompense em toda a sua trajetória. Em nome de Jesus. Amém.